Deus, sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Sempre é com muito temor e tremor que nós subimos até essa tribuna para falar acerca do Evangelho de Cristo. Agradecer profundamente ao meu pastor, a todos os pastores desta casa, aos nossos amados irmãos, pela confiança de sempre que tem confiado a mim. E hoje, nesta noite, eu quero ser o transmissor e o mensageiro daquilo que Deus colocar em meu coração, de uma forma rápida e sucinta para o teu coração. Amém? O Senhor colocar uma palavra no meu coração que está situada ou localizada no livro de João, e eu peço que você abra a sua Bíblia juntamente comigo, por gentileza. Capítulo de número 13, apenas o verso de número 23. Glórias a Deus. João, capítulo de número 13, verso de número 23. Amém, igreja? Que diz assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Vou ler novamente, para com que esse texto fique gravado no nosso coração. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Aleluia. Creio que prego e sei que prego para uma igreja inteligente, que faz no seu cotidiano a leitura da palavra e conhece esse texto muito bem. Se trata acerca do discípulo João. João, aquele a quem é conhecido por ser amado de Cristo. Sei que todos conhecem um pouco acerca, mas vamos recapitular alguns fatos acerca de João. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. A palavra nos ressalta, nos fala acerca da sua profissão e acerca da sua intimidade com sua família, né? Eles trabalhavam juntos em negócios com pesca. E um dia na beira da praia, consertando redes, o Senhor passa por ali e o mestre faz um convite muito especial àqueles dois irmãos. A palavra vai nos dizer que o Senhor chama Tiago e João para acompanhá-lo. E imediatamente eles largam os seus negócios, a responsabilidade de seu pai, e podemos dizer que deixa também o seu pai. E nós vamos seguir adiante com esta palavra, mas é de suma importância nós falarmos um pouco, já a parte desta introdução ou deste texto. Aqui nós vemos João e Tiago fazendo uma escolha e priorizando o chamado de Jesus. Difícil é falar nos tempos atuais sobre prioridade, ainda mais quando se trata de negócios e de família. Para um bom entendedor, se entende que eles abdicaram de dinheiro e de afeto para seguir ao chamado do Senhor. E nós vivemos em um tempo em que a igreja procura evitar o confronto, em que os irmãos evitar o confronto quando se fala de prioridade. E aqui eu deixo uma pergunta que você pode responder de uma forma interna.
O que mais tem valia para você? O chamado do Senhor? Ou a sua família, ou a sua profissão, os seus negócios? Aquilo que você tem projetado? Fique com essa pergunta para si. E a palavra diz que João vai adquirindo experiências e muitos testemunhos. João escreve 3 epístolas e também o grande livro da Revelação, Apocalipse. Dentro daquilo que se escreveu com muita autenticidade, porque ele tinha uma forma única de escrever, nós vemos João escrevendo alguns fatos e alguns relatos que outros livros não descrevem, como por exemplo alguns milagres, como a transformação da água em vinho em João capítulo 2, a cura do filho do oficial em João capítulo 4, a cura do paralítico de Betesda em João capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, e a incrível ressurreição de Lázaro. Eu entendo que quando nós temos amor por aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós participaremos de milagres, viveremos milagres. E interessante é dizer que somente ele escreveu acerca disso, porque só se pode testemunhar quem viu ou quem viveu. E João também sabia o que era isso. João sempre se mostrou apaixonado por Cristo, a ponto de abandonar o que fosse preciso para fazer conforme a vontade do Senhor e a vontade do seu mestre. Dentro do ciclo de intimidade que o Senhor buscava ter, João sempre estava no meio. Eu vejo João buscando algo a mais. Eu vejo João largando tudo. Mas eu também vejo João testemunhando o milagre. Eu vejo João também procurando estar perto de Cristo. A Bíblia nos relata isso não só uma vez. A devoção de João para Cristo era tão grande, que a chegada à consumação do plano perfeito de Jesus Cristo e de Deus, do Espírito Santo, que era a crucificação para a redimissão dos nossos pecados, e a palavra nos diz que os discípulos fogem, se desesperam, ficam com medo, sabendo do fim que viria a Jesus Cristo. Mas a palavra vai dizer que aos pés da cruz estava João. João não arredava o pé do lado de Cristo, ao ponto do Senhor dizer: olha, João, eis aí tua mãe, Maria. E para Maria, Maria, eis aí teu filho. Confiando até mesmo a responsabilidade de João de cuidar de sua mãe. O Senhor tinha uma autoconfiança muito grande em João. Tinha uma confiança muito linda e uma intimidade que foi construída. Só que existem muitos de nós querendo relatar milagres, testemunhar milagres, mas não queremos estreitar a nossa intimidade com Jesus. Queremos privilégios com Jesus Cristo, mas não queremos estreitar a nossa intimidade com Ele. A palavra vai nos dizer que ainda João também foi um dos pilares da igreja primitiva, juntamente com Pedro, nas suas obras, nas suas pregações. Teve um grande papel. E mais uma vez João priorizando a vontade de Cristo, mesmo após a sua crucificação e a sua ressurreição.
Entenda que para viver a continuação, para viver a promessa de Deus, para ser cheio, para testemunhar milagres, é necessário ir por caminhos que outros não querem ir. Passar noites a sós com Jesus Cristo, que outros muitas das vezes não têm tempo, porque a sua prioridade é outra. Qual é a nossa atitude nesses dias, dentro desses dias? O que nós temos priorizado? A realidade é que muitos podiam dizer: eu conheço a Jesus. Alguns podiam dizer: eu sou discípulo de Jesus. Mas poucos podem falar: eu sou íntimo de Jesus. Discípulos tinham 12, íntimos tinham 3, amado e recitado dentro das Escrituras, 1. É por isso que nós devemos andar em caminhos opostos. Muitas das vezes aqueles que querem tirar a nossa visão espiritual. Tem outros interessados em um Deus ou em um Cristo tirano. Outros interessados em somente mostrar que ama, que faz, que tenta agradar a Cristo. Mas existem alguns que não se importam em colocar ou armar outdoor, mas se importam com a intimidade de mostrar o quanto amam a Cristo de perto, não só com palavras, mas com gestos. Falar que o amamos é muito fácil, quando estamos na frente de todos aqui, e todos nos verem emocionado talvez, mas o nosso íntimo falando ao contrário. Eu prefiro ser íntimo de Cristo. Eu prefiro estar perto de Cristo. Eu prefiro estar repousado em Cristo. Talvez as notícias não são boas, mas eu prefiro ainda estar em Cristo. Talvez até mesmo os meus familiares tomem caminhos diferentes e opostos, mas eu permanecerei ao lado de Cristo, que é o que foi ressaltado aqui. Era a última ceia, havia um traidor na mesa, mas havia alguém querendo ainda assim estreitar a amizade. Nós vamos ver o cuidado para a vida de João. Nós vamos ver o quão amado ele era por Cristo e por Deus. E eu posso provar isso. Não que os outros não fossem amados, nós não estamos fazendo aqui uma disputa de discípulos, mas eu estou querendo levar o seu pensamento um pouquinho além, para refletir acerca daqueles que priorizam a intimidade. Quais os benefícios ele alcança em Cristo? Quais as regalias a intimidade gera como fruto para nós? João foi tão amado por Cristo, que a palavra vai nos dizer que dentro do seu ministério, ele chega até perto dos seus 100 anos de idade. Ele não sofreu mártir, como foi na maioria dos outros discípulos. Ele morre de velhice, na ilha de Patmos. A Bíblia vai nos contar que havia um imperador romano, chamado Domiciano, 95 anos depois de Cristo. Ele reinava
sobre aquela localização e começa a se ouvir relatos de uma pregação fervorosa de um homem chamado João. Aquele homem era um tirano, um homem ruim, que não gostava de dividir a sua glória com ninguém, ao ponto de querer ser nomeado como um Deus, ser adorado como um Deus. Quando ele sabe disso, ele fica furioso e decide matar a João, lançando ele dentro de um caldeirão de óleo quente. Para sua surpresa, João sai dali como se estivesse se banhando, porque nada acontecera. E eu entendo que quem prioriza o reino vive livramento. E eu já ouvi outras ilustrações de homens de Deus, pregadores, falando que o imperador lança ele na ilha de Patmos para com que ele morra lá de velhice, para com que ele não dê trabalho mais, para com que não se alastre, o evangelho, para com que ele não divida a sua glória. Mas a verdade é que lá haviam predadores, serpentes, escorpiões. Na verdade, ele queria traçar um segundo plano para silenciar João. Mas eu amo a Cristo porque quando Ele tem algo estipulado para com que vivamos, e nós entendemos qual é a nossa posição e o nosso posicionamento, Deus ainda continua nos livrando. E mesmo que alguém tente calar a nossa voz, ou aquilo que nós temos para anunciar acerca de Cristo, tentando nos isolar, tentando nos colocar para lá, tentando tirar a gente de cena, não vai conseguir. Porque nós somos chamados por Cristo com uma incumbência, porque priorizamos a intimidade com Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas enquanto você continuar priorizando outras coisas, talvez aquilo que o Senhor tem para concluir na tua vida não vai acontecer. Mas quando você entender que quando você priorizar o reino, deixando talvez aquilo que às vezes antes era primórdio para você, era o que você colocava na sua tabela de prioridades, como lá no topo, como prioridade, o Senhor está dizendo: a partir do momento que você trocar tudo isso pela minha vontade, as coisas começarão a tomar caminhos diferentes. Talvez hoje haja sim algo em você que precisa ser anunciado, mas por conta de outras prioridades, nós temos enterrado aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Há muita gente ainda querendo estar consertando redes na beira da praia, mas é necessário entender o chamado de Jesus nesta noite. O Senhor está dizendo: eu quero te levar além, eu tenho mais para você. A intimidade nos traz privilégios, a intimidade nos traz livramento, a intimidade nos fará ser testemunhas de milagres. E por último, a intimidade te faz ver o que ninguém vê. A palavra vai nos dizer que na ilha de Patmos, diferentemente dos projetos de Domiciano, João vive. E é onde o Senhor revela a ele o Apocalipse. É onde o Senhor mostra para ele os céus abertos. Isso, estudando em casa, mexeu comigo. Eu não preciso tentar fazer algo emotivo aqui para te chamar comigo. Mas eu fui dormir, eram umas 3 horas da manhã, porque essa palavra queimava no meu coração e eu não conseguia parar de chorar. E o Senhor falava comigo: Everton, mesmo que alguém tente calar você, mesmo que alguém tente afastar você daquilo que eu tenho para você, para com que você faça, eu ainda continuarei me comunicando com você. A porta está fechada, você está no meio de uma ilha, no meio do nada, mas os céus estão abertos. Deus ainda se comunica com quem tem intimidade.
Aleluia. E a palavra vai nos dizer que ali ele escreve tudo aquilo a qual o Senhor lhe contara. E eu tenho um entendimento sobre isso, que João estava até mesmo, ou está, à frente do seu tempo. João está na nossa frente. Ele enxergou coisas que nós esperamos ver. Porque quem tem intimidade está à frente do seu tempo e enxerga com os olhos de Deus. Eu falava isso com um amigo ali no meu lugar de trabalho. E eu falava, nós vivemos em um tempo em que nós não conseguimos enxergar daqui para o outro lado da rua. E o Senhor querendo ampliar o nosso campo de visão. Mas às vezes nós nos olhamos como ilhados, dizendo, estou aqui para morrer. Ouvi pastor Júlio aqui falando no domingo passado, que há lugares que são de adoração, e nós fazemos deles lugares de murmuração. E é na prova, é no vale, é no teste, que se avalia quem é que tem intimidade. E qual tem sido o seu posicionamento? Porque eu vejo discípulos com medo e João aos pés da cruz, não se importando com perseguição. Eu vejo ele cuidando da mãe de Jesus. Eu vejo ele cuidando da igreja. Eu vejo ele continuando pregando com fervor, mesmo sabendo que o Império Romano estava atrás dele. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós nos abalamos por conta de afronta, por conta de perseguição. Mas se você quiser ser abençoado, se você quiser provar o inexplicável de Deus, tocar o inacessível, é necessário continuar, mesmo em meio a perseguição, mesmo em meio a vales, mesmo em meio a juras de morte. Deus está dizendo a pessoas aqui, é necessário extrair intimidade. Aleluia. O Senhor nesta noite te convida para viver algo diferente. O Senhor me convida nesta noite para viver algo único. Entenda que quem prioriza o chamado de Deus e quem o ama, é dado até mesmo como testemunha pelo próprio Cristo. Você não precisa de avaliação humana, você não precisa de aceitação, você não precisa tentar entrar a pulso dentro de uma roda de pessoas, dentro de um ciclo de pessoas, a qual às vezes você sonha em estar. Você precisa apenas da aceitação de Jesus Cristo. E Ele mesmo dirá, aquele dali é o meu amado, aquela dali é a minha amada, aquele dali é o meu escolhido, aquela dali é a minha escolha. Deus está dizendo, priorize a minha vontade nesta noite, e você verá o que ninguém está vendo. Priorize o Senhor nesta noite. Eu sinto a presença dEle aqui. Porque eu sei que quando nós estamos com os nossos olhos fitados em Cristo, não há nada que nos abale, pastor. Não há nada que nos tire do foco. Mas às vezes nós estamos titubeando, como se estivesse andando em cima de uma corda bamba. Eu aceito o chamado de Deus, mas eu vou tentar dar uma modelada. Eu aceito o chamado de Jesus, mas eu não quero passar por perseguição. Eu aceito o chamado de Jesus, mas eu não quero ser tão íntimo assim. Eu acho que isso daí é fanatismo
né? Ganhou um hype, né, pastor, essa palavra. Porque amar a Cristo agora é ser fanático. Largar tudo para servir a Cristo é ser fanático. Então que eu seja fanático, para mim não tem problema. Eu quero que o Senhor olhe para Everton e diga: com Everton eu posso contar. Qual é o teu propósito? Você aceitou o convite só para caminhar com Cristo ou para conhecê-lo de verdade? A palavra nos diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não quero ser multidão. Eu não quero ser discípulo que assiste de longe. Eu quero intimidade. Será que você poderia repetir isso comigo? Eu quero intimidade. Temos que ser íntimos de Cristo. Às vezes estamos perdidos, querendo entender o propósito de Deus. Mas como, pastor? Se não somos íntimos? Como Deus vai se revelar a mim se eu não busco Ele? Como Ele vai aparecer se eu não reservo tempo para Ele? Como Ele vai falar se os meus ouvidos estão tapados? Hoje é noite de um despertamento espiritual. Talvez vivos, aparentemente vivos, saudáveis, mas às vezes o espiritual neutralizado, abatido, angustiado, enferrujado. Jesus está dizendo: eu vim nesta noite para trazer renovo. Eu vim nesta noite para estreitar a amizade. Eu vim nesta noite para te chamar para mais. Aleluia. Glórias a Deus. É hora de aumentar a intimidade com Cristo. É hora de se desapegar. É hora de parar de olhar para a fermentação. É hora de parar de ficar discutindo quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. É hora de parar de querer mostrar. Aleluia. É como eu disse, não precisamos de aceitação humana. Nós precisamos do reconhecimento de Deus. Aí, se você entender isso, o céu vai se abrir para você. Aquilo que você não entendia, Deus vai começar a te explicar. Aquilo que às vezes alguém não entende, Deus vai começar a simplificar para você. Porque o Senhor está dizendo assim: para os íntimos eu me revelarei. Repita comigo: Ele está para se pronunciar, mesmo no meio da solidão. Tem alguém dizendo assim: fiz tanto, agora isolado, só tem água em volta. Mas é engano seu, que você está sozinho. O Senhor está aí. Ele irá se pronunciar. Porque para quem tem intimidade, há livramento. Tem alguém tentando te queimar o tempo inteiro. Tem alguém tentando calar a tua voz o tempo inteiro.
Para quem tem intimidade, há milagres para ser contado. E para quem tem intimidade, o Senhor se revelará. Grave isso no seu coração. Não se importe com o que dizem. Fanático, aluado, quadrado, crentinho demais. Quantas vezes eu ouvi isso, né, pastor Euclides? Profetinha, né, cantorzinho, pastorzinho. Para que isso? Não vejo nada mudar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, direto na igreja. Não vejo nada acontecer. Continue buscando intimidade. Muitos nos rotulam assim, sabe por quê? Porque não viram o que nós enxergamos. Não provaram do que nós temos provado, pastor. Não testemunharam o que nós temos a testemunhar. Jesus vai te dar um lindo testemunho para ser contado. Continua em nome de Jesus. Vai ter surpresa de Deus aqui. Isso daqui não é emocionalismo, não é nada meu. É o Senhor que está dizendo. Muitos vão ser surpreendidos, porque tem me buscado na intimidade, e eu me revelarei, diz o Senhor. É um milagre, o Senhor vai se revelar. É a cura, o Senhor vai se revelar. É a porta aberta, o Senhor vai se revelar. E você vai ser o anunciador dos milagres que Deus fará no nosso meio. Interessante é que o irmão dele caminhava com ele lado a lado, né? O Senhor dizia assim: eu ainda vou trazer testemunha dentro do teu lar, para quando tu for visitar papai, né, mamãe, os familiares, os dois chegar contando o que viveu, o que viu. Porque vai ser assim que Deus vai fazer também. Os milagres vão alcançar a nossa família, vão alcançar os nossos. Não vai ficar só em mim, não vai ficar só em você. Eu sempre falo que se não se concluir em mim, já tem o Telzinho aí com 4 anos de idade, o Senhor pode usar ele, levantar ele amanhã no meu lugar, e ele vai continuar levando a semente da família Lira. Eu lembro que eu ouvia isso da boca do pastor Euclides quando era criança, e às vezes eu não queria ir para a igreja, né? Meu pai me botava no banco da igreja, e às vezes eu até dormia, mas eu acordava com os gritos do papai, né, pai? Receba em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. E aquela mensagem entrando no meu coração. E hoje eu sei a extensão da promessa que Deus fez na vida do pastor Euclides. E a minha família continuará servindo a Deus. E eu profetizo isso para você, para a tua casa, para a tua família. Nós viveremos e contaremos milagres. Levaremos adiante a semente que foi instaurada sobre nós. Você pensa que você é qualquer? Deus tem um projeto sobre ti. Deus tem uma escolha sobre a tua casa. Você é amado de Deus por conta da intimidade. Aí talvez você me indague nessa noite, mas eu não tenho abraçado isso. Mas talvez você teve uma vovó que orava por isso. Você tinha uma mamãe que orava por isso. Você tinha um papai que dobrava os joelhos e o céu se abria. E o Senhor dizendo para você nesta noite: eu tenho algo para ser revelado sobre a tua casa ainda. Eu tenho algo ainda para cumprir sobre a tua família. Zebedeu, por exemplo, poderia muito bem dizer assim: não façam isso, vão largar tudo, vão me deixar sozinho. Só que quando uma família tem visão, entende o chamado do Senhor, e eles foram, sem ressalvas, viver aquilo que Deus projetou para com que a família deles vivessem. Intimidade com Deus é o que Ele quer. Quer vencer? Quer ser próspero? Quer contar testemunho? Quer viver milagre? Intimidade com Deus.
quer cantar o hino da vitória, quer ver o que ninguém vê, quer enxergar além da visão humana, intimidade com Deus. Quer ampliar o seu campo de visão, quer ter livramento dentro de casa, quer ver a cura chegando lá, sendo estabelecida sobre os seus, integridade, intimidade com Deus. Deus está te chamando hoje para o secreto, dizendo: me chama para a tua intimidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem um louvor que diz assim: e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre eu quero intimidade. A receita, né, pastor? Como dizíamos, está aí. É só chamar, pastor. É só chamar, pastor Euclides. Nós sabemos o que fazer. Ele já passou o script total para nós. Não está difícil, é só chamar Jesus para o meio dessa situação. É só chamar Jesus para o meio da tua história. É só chamar Jesus nesta noite, que algo vai ter que acontecer. Onde Jesus chega, algo acontece. O nome dele tem poder. O nome dele tem poder. Vamos adorar a Deus, Gabriel. Glória a Deus, coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Isso. Vou pedir ajuda com a letra, Vaz. Amém? Glória a Deus. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi: dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante, e todo mundo busca, quem é que não quer ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer uma almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, ó Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem esta honra, mas em Deus não dá, mas em Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas em Deus não dá, mas em Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas em Deus não dá, mas em Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas em Deus não dá, mas em Deus não dá, não
comida na mesa, portas abertas qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar consigo suportar. Mas sem tua presença, ó Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver longe. Sem Deus, mas sem Deus não dá, não dá, não. Mas sem Deus não dá pra sobreviver sem ter amigo e enfrentar a dor de um excluído. Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não, não, não. Eu aprendi que tudo é passageiro e eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá, não dá. Aleluia. O que eu preciso é do Senhor Jesus. O que me adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. De que apresenta ter o mundo inteiro sem tua presença? Eu vivo de fachada. E de que adianta ter influência sem tua presença? Não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Aleluia. De que adianta ter influência sem tua presença? Aleluia, 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 aleluia. Saia daqui de posse daquilo que é seu por direito. A intimidade vai trazer recompensa, viu? Não se preocupe. Não se preocupe, o tempo passa, eu sei. Tem hora que o coração da gente é ansioso, mas você foi chamado com um propósito. Já vou entregar e passar o microfone para o pastor. Mas quando o pastor Júlio falava sobre a projeção de Deus para o seu povo na libertação do Egito, e eles começam a reclamar e murmurar por conta de alimento, o que me vem à memória, e o Senhor me fez se lembrar agora, foi como chegaram a essa conclusão. Porque Deus nunca dará início a um projeto
sem com que antes haja uma conclusão. E eu sei que o coração da gente teme, mas Canaã está preparada. A linha de chegada foi criada já por Deus. Deus só está alinhando a nós mesmos. O que Deus tem para fazer já está pronto. Levante a sua mão nesta noite, eu vou profetizar e vou entregar o microfone ao pastor. Mas receba em nome de Jesus a conclusão deste algo. Deus está dizendo para vidas aqui nesta noite: o projeto ainda vive, a promessa está de pé, o que eu prometi para ti acontecerá. Você sai daqui hoje de posse da tua vitória, porque a tua intimidade gerou recompensa no reino espiritual. Aplauda o nome do Senhor.